Bem-vindos ao nosso canal YouTube. Nesta maratona, nesse Falando Nisso, mais uma vez em série, a partir da pergunta de Matheus Mota. Excelente conteúdo, só penso que em nenhum momento o anônimo disse ser heterossexual e que assim a questão da impotência masculina na pergunta dele não se daria especificamente na relação com uma mulher, rota pela qual o professor Dunker preferiu traçar. Me parece que não cabe a posição de um outro, né, com uma maiúscula, né, um grande outro materno, quando se trata da impotência masculina na relação homossexual. Óbvio que os limites temporais do YouTube não permitem o esgotamento de qualquer assunto, porém sente falta. Quem sabe seja tema para o próximo Falando Nisso. Grande abraço. Abraço, Matheus. Bruno Camargos. Então, só homens heterossexuais são impotentes, né? Quer dizer, na mesma linha, né? E vou tentar, então, Falando Nisso, tecer algumas considerações também, respeitando assim a vagueza, as quantidades de combinação que a gente pode encontrar, né? Quando a gente fala do campo mais amplo da sexualidade humana. E de como isso, então, afeta esse sintoma e incide diferencialmente nesse mesmo sintoma, considerando a orientação homoerótica ou homoafetiva. Então, a primeira complexidade dessa pergunta, ela requer assim que a gente volte um pouco, né, para o que é que a psicanálise entende como homossexualidade. Então, vamos pensar que existe, né? E aí peço a consideração de vocês, porque será uma exposição assim, bem rápida e concentrada, posso perder aqui vários detalhes importantes. Mas a psicanálise considera que homem e mulher são significantes, são, antes de tudo, palavras, e não estados de corpo. Esses significantes, eles são construídos historicamente, pelo uso, né? Todo significante não tem o seu significado dado pela relação com outro significante e para o qual ele representa um determinado sujeito. Então não há nenhuma oposição mais grave entre assim, a construção social, né, da masculinidade, do homem, da feminilidade, da mulher, suas variantes e a psicanálise. Mas isso diz respeito então ao plano dos semblantes, né? O plano de como, no fundo, a gente quer, pode, é obrigado a se fazer reconhecer e a reconhecer. É nesse plano que a gente vai falar, então, em discursos, né? Os discursos que contemplam o indeterminativo, a particular neutra ou não contemplam. Quer dizer, são discussões válidas nesse plano, né? Nesse plano em que, vamos dizer assim, os gêneros são produções, são formações discursivas, né? Baseados, como diz a Judith Butler, na repetição de algo que não tem nenhum original, é uma repetição performativa, né? Um outro traço que é do significante, né? A ação do significante que faz esse homem ou outra mulher, não vai estar lá ali no corpo que você vai conseguir decidir isso. Mas para a psicanálise, todos nós somos bissexuais, né? Bissexuais na origem. E há um segundo nível de consideração, né, que diz respeito à forma como gozamos. E a forma como gozamos não é a forma como temos satisfação, não é a forma como encontramos prazer. O gozo é uma categoria complexa e temos aqui vários vídeos sobre isso. Então o Lacan vai dizer que tem modos diferentes de gozo, ainda que sejamos bissexuais. Qual deles predomina? Qual delas comparece em qual momento? Bom, ficou a questão em aberto. Mas a gente pode distinguir duas famílias, né, de gozo. O gozo fálico, né, baseado na relação entre caso e regra, ou entre elemento e conjunto, ou entre universal e exceção, e o grupo formado pelo não todo, né? Em que, então, a exceção ela é tão forte que ela destrói qualquer capacidade de ter um conjunto englobante, de ter uma unidade fixa e estável. E aqui a gente vai ter outro modo de inscrição do gozo na linguagem, né? Então é um gozo que não se diz falicamente, que não se transmite falicamente, ele é dito, então, não todo. Duas formas de gozo, dois tipos de semblante. Mas, além disso, a gente tem um terceiro nível, que é o que a gente vai focalizar hoje, e que diz respeito a como funciona o fantasma de cada um.
E o fantasma de cada um é contingente, o fantasma de cada um prescreve todos os modos de relação com um objeto, menos a identidade. Ou seja, tudo aquilo que tem que ter naquele objeto para que ele seja desejável, para que ele entre na minha fantasia. Se ele está fora disso, ele é um objeto que pode ter outros fins, mas na fantasia ela não vai entrar. E, portanto, vai ser difícil tornar comensurável, proporcional, o desejo com a lei. Ou seja, extrair prazer, né, dessa relação tensa, uma relação de transgressão. A gente até comentou aqui quando falou da não monogamia, né? É uma relação que tem uma contradição de base, uso e troca entre pessoas e entre coisas, né? Um problema. Então, quando a gente diz assim, tem uma orientação homossexual, o que a gente está dizendo tem uma fantasia desse tipo, né? É uma diversidade humana, é uma possibilidade combinatória entre outras. Para também, então, essa orientação, a gente vai ter, né, todos bissexuais, o lado do sujeito e o lado do objeto, né? É isso que compõe, sujeito barrado e objeto causa desejo, que compõe a fantasia. Então, a gente vai dizer também que, como o lado, né, esse lado semblante de mulher, gozo não todo, relação privilegiada com o objeto e com a castração, vai produzir não uma binariedade, mas uma tríade, né, uma tríade que sobredetermina nossas escolhas de objeto e nossas condicionalidades de objeto. Dito isso, né, vou contestar um pouco, né, Matheus, tua ideia de que não é um outro materno, um grande outro materno que aparece aí na impotência masculina quando a gente tem uma orientação homossexual. Porque bissexualidade, portanto, todos temos uma versão positiva e uma versão negativa do Édipo. O Jung chamou isso aqui de complexo de Electra, o Freud disse, olha, não é necessário, porque eu já estou dizendo, todas as pessoas têm, então, né, sou um menino, me identifico com o pai e desejo uma como a minha mãe. Sou um menino, me identifico com a mãe e suponho que um dia crescerei e terei um objeto como o pai. Todos nós temos esse duplo Édipo. O que acontece, então, na homossexualidade masculina, que vai ser diferente, subjetivamente, da homossexualidade feminina, portanto, né, ou da homossexualidade melhor, da mulher, melhor dizendo, sim a presença desse outro materno muito importante na possibilidade de autorizar o seu próprio desejo, quer como virilidade, né, no modo do ter, quer como virago, né, como se diz lá o termo bíblico, né, ou seja, a potência de entrega, a potência de ser, a potência de presença ou de presença na ausência que caracteriza, né, o modo de relação fálico, né, ou não todo fálico do outro lado. Então a gente vê aí como muitas vezes a impotência na relação homossexual entre homens ligada a estados muito fortes de dependência, né? E não saio de casa, não me desapego daqueles amores mais primários, não mudo de cidade, estou numa relação muito dependente com o outro, né? E essa dependência vem da onde? Bom, você pode chamar o pai no invertido, na mãe no não invertido, né? Continua valendo. O segundo motivo muito frequente para esse tipo de impotência, né, é uma espécie de déficit de estranhamento. Faz parte da fantasia, né? Quer dizer, uma característica da fantasia humana, né, geral, que ela funciona melhor quando você tem um efeito de novidade e, portanto, de estranhamento. Os primeiros encontros, puxa, elas são extremamente assim, desencadeiam paixões fogosas. Depois casa, vai se acostumando, vai conhecendo e acontece essa ernídrigon, né, que a gente falou, de uma certa decadência, degradação do desejo. Porque quando você vai familiarizando o desejo, ele vai morrendo, vão virando dois irmãozinhos, ou dois administradores da casa, ou dois que dividem a sua vida, mas o sexo pode desaparecer, né?
e ele muitas vezes desaparece, porque esta função, né, do estranho, do novo, daquele que eu não conheço, ela se perde. Algumas vezes isso vai ser, então, remetido ao fato de que há ali, então, uma semelhança, são dois homens, né? Que vai precisar de uma diferença para ser, assim, motor do renascimento da libido ou da sustentação do desejo. Isso vale para a homossexualidade, mas vale para a heterossexualidade também, né? Como a gente falou. Isso pode levar à procura de outros parceiros, a traições, a viagens, a aventuras, a uma série de compensações, né, para recuperar essa potência perdida. Uma outra causa, né, de perda da potência na homossexualidade masculina muitas vezes tem que ver com diferenças de idade. Um muito velho, o outro muito jovem. Um muito rico, o outro muito pobre, né? Essa diferença, ela muitas vezes joga um papel no erotismo, como joga também na heterossexualidade, né? Quer dizer, a diferença ela é boa para o sexo, ela é boa para a potência. Mas não, se ela se mantém, vamos dizer assim, nesse nível mais imaginário da diferença, mas não a longo prazo, né? Então, quando você vai mudando de fase, a mudança de fase para um é muito diferente da mudança de fase para outro. Vocês vão encontrar fenômenos análogos, né, também, né? No caso, sei lá, daquele homem mais velho que casa com uma moça muito mais jovem. Eles vão enfrentar algo parecido, né? Só que na homossexualidade isso costuma ter efeitos mais corrosivos, né? mais destrutivos para a sustentação da potência. Vamos falar um pouco então da homossexualidade na mulher, né? Nesse caso, a gente tem mais frequentemente, né, desencontros relativos à perda gradual, e aí sim, mais próximo talvez da heterossexualidade, a perda gradual da capacidade de amar e ser amado, né? E na medida que a familiaridade, né, a vida comum vai tomando, né, a potência representada pela diferença, muitas vezes pela falta do sentimento de ser amado, de sentimento de estar sendo acolhido de uma forma não fraterna, de uma forma não muito materna, o amor diminui, e diminuindo o amor você vai ter aí uma dificuldade, né, de passar para o nível do desejo, de passar para o nível da sexualidade, enfrentando, né, um problema que é simétrico, mas invertido, aquele que nós falamos no caso dos homens que tem que separar, né, o amor e o sexo. Aqui é como se a gente tivesse que necessariamente juntar. Quando essas coisas se desequilibram, se alteram, se perturbam, então aí muito frequentemente a gente tem uma impotência, né? Mas que é mais do tipo desinteresse, deslibidinalização geral, né? O tema sai da pauta, as relações vão se espaçando, né? E muito frequentemente isso tem que ver com o tipo de vida comum que se leva, né? De comunalidade que se estabelece em detrimento da intimidade. São coisas da mesma família, mas muito diferentes, né? Vida comum criar filhos, tocar a casa, cuidar dos bichos, ganhar dinheiro, discutir os problemas, né? Como uma pequena comunidade, né? Intimidade é dividir desencontros, dividir indeterminações, dividir temores, né? E isso muitas vezes acaba, vamos dizer assim, sendo solapado, né, pelo excesso ou pela falta, né, de comunalidade. Tá bom? Então, espero ter feito aí um complemento à questão sobre a impotência,
abordando agora as homossexualidades, né? Então a gente vai ver que se trata do terceiro andar, né? Do terceiro solo, e as combinatórias que a gente vai ter disso com como está funcionando o gozo fálico, todo fálico, expansivamente fálico, aí virou o quê? Familiar, aí virou irmãozinho, aí virou de igual para igual, muito de igual para igual, ou então virou muito diferente, que também é muito difícil de sustentar, né? E geralmente isso acaba se mostrando assim na violência, na irritabilidade, na agressivização da relação, né? Ou então, quando você tem uma flutuação de semblantes, né? E aí cruzando um pouco com a questão trans, com a questão de gênero, com as reopções, com as indeterminações também entre a identidade e a sua fantasia, né? Então essa combinatória, vamos dizer assim, ela vai 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, ela vai nos dar pelo menos 8 subcasos que a gente teria que analisar aqui. Tá bom? Beijo, abraço, aperto de mão, pela frente, por trás, por cima, por baixo, pelos mesmos, pelos diferentes, pelos iguais. Estamos juntos todos na canoa de Aqueron, tamo vivo. Nela cabe todo mundo. Vamos lá.